37 aqui. Então, boa noite a todos. Hoje nós somos no dia 27 de outubro de 2022. Então, na aula passada, que foi a nossa primeira aula, eu fiz só um apanhado geral daquilo que a gente vai trabalhar nesse curso. Então, eu peguei o programa e fui passando, rapidamente, cada tema, para as pessoas terem uma noção do que é a proposta, do curso. E hoje, eu vou dar o que seria o primeiro tema, que é o cristal líquido, e todos os temas, eles são, eu explico um pouco, e aí eu faço uma canalização. Por que eu faço a canalização? Porque quando eu faço a canalização, as pessoas podem sentir o que está acontecendo. Como que elas vão sentir? Por exemplo, eu vou falar o que é o cristal líquido. Eu falar apenas é pouco, não é suficiente. O importante é que vocês possam sentir. Então, através da canalização, vocês conseguem ter a sensação, sentir e ver como que vocês percebem. Isso é o mais importante. E aí a gente conversa um pouco depois sobre isso. Tá? Então, eu vou explicar um pouco, e aí depois eu vou fazer a canalização, depois a gente conversa, eu vou fazer uma outra dinâmica com vocês. Bom, então, assim, o que é o cristal líquido, Primeiramente, a gente conhece, e é muito falado o cristal líquido como tela de computador, tela de celular. Hoje em dia é um termo muito falado, Mas foi o nome que veio para mim. Só que esse cristal líquido que veio para mim é um cristal líquido que ele não é visível. Então, ele não está no mundo físico, visível pelos olhos físicos, Então, por isso que eu digo que a gente usa muito a imaginação. Mas o que é? Ele veio para mim com um aspecto transparente num primeiro momento, gelatinoso, num primeiro momento parecendo como se fosse um álcool em gel, brilhante, e depois veio de outras formas, Marrom, de todas as cores, e ele pode se apresentar também como pó, como outros aspectos, Não exatamente isso, mas originalmente ele veio dessa forma. Agora, o que significa, Exatamente cristal líquido, E por que veio com esse cristal líquido de nona dimensão, Então, eu já expliquei isso, mas algumas pessoas também não assistiram. A nona dimensão, na realidade, é o buraco negro. Então, ele fica no centro do universo. E o buraco negro é onde tem tudo ali que a gente não vê pelos olhos físicos, mas é o que origina tudo que existe no universo manifesto. Esse buraco negro, então, veio para mim como sendo o primeiro ser criado. O que é isso? Então, em essência, nós somos luz, luz primordial. Somos, sempre fomos, continuaremos sendo sempre. Isso nunca vai mudar. Então, o que seria essa primeira criação? A primeira criação seria a luz primordial, Ela explode como um sol, soltando bolas de fogo, e dessas bolas de fogo, de luz, começa a jorrar esse cristal líquido. Então, o primeiro cristal líquido que surgiu, em termos de criação, foi o cristal líquido branco, que é no centro do universo, que é o cristal líquido, então, de nona dimensão. Mas ele gerou todos os outros. E o cristal líquido existe em tudo. Quando você sabe que existe o cristal líquido, o primeiro passo que você tem que fazer é, primeiro, reconhecer em você mesmo. Por quê? Todos nós viemos do cristal líquido. Então, todo o universo que a gente conhece, o universo manifesto, assim como todos os seres nascem do cristal líquido, mas nascem, não deixam de ser, continuam sendo exatamente a essência de luz, da luz primordial. Todo mundo continua sendo luz. A gente, como se colocasse várias capas, que são as densidades em cima disso, e a gente acaba não vendo, não percebendo e esquecendo que somos. Então, na realidade, a gente precisa apenas se lembrar daquilo que a gente é. E o cristal líquido, ele é a fonte da vida. Ele gera vida, ele gera criação. Então, a nossa força de criação está aí, como fonte da vida. Então, essa fonte de criação era uma fonte também de regeneração, onde a gente vai regenerando os corpos, Quando eu falo os corpos, tanto é o corpo físico,
como corpo energético, que na realidade são os chakras, né? Que são os vórtices de energia, onde a energia cósmica entra no corpo físico, como corpo emocional, que ele envolve o corpo energético. Né? Então, nós somos um ser que não é apenas o corpo físico, a gente vai muito além disso. E o cristal líquido, então, quando eu falo que ele não é visível nessa dimensão, mas se você olha uma árvore, qualquer ser, uma pedra, ou o que for, você sabe que ela também originou do cristal líquido, você percebe o cristal líquido daquela pedra, daquele ser, daquela árvore, da água, de tudo que existe. Mas, para você reconhecer, você precisa primeiro reconhecer que existe dentro de você a fonte da vida. O que isso tem a ver, né? Qual a importância disso? A importância disso é que você pode, então, viver esse seu processo, não apenas de regeneração, mas principalmente de purificação, né? Então, o cristal líquido, ele chega nesse momento como consciência, então ele é uma doação, né? Vamos dizer, dado para a humanidade, para que as pessoas possam acelerar e facilitar o processo de purificação, processo de transmutação, né? Acho que todo mundo sabe que a gente vive um momento atual de transmutação planetária. Mas o que é a transmutação planetária? A transmutação planetária é a transmutação de todos nós, né? Então, assim, vamos dizer, o que é o nosso corpo emocional? O corpo emocional de cada ser humano se une aos outros, e esse é o corpo emocional do planeta Terra. Porque nós não temos uma separação do planeta. Nós somos uma coisa só. E a consciência do cristal líquido traz muito essa unidade, essa facilidade de perceber que tudo é conectado, que tudo é um. Eu me lembro que no dia 20 de dezembro de 2012, que era uma data que esperava-se, né, até o fim de mundo, tinha uma expectativa assim para algumas pessoas, né, para muitos, foi um momento onde eu vi uma grande rede, que era uma rede de cristal líquido, então desses fios gelatinosos, brilhantes, que conectava todo o universo. E eu achei muito interessante, porque né, na mídia saíram várias mensagens e tal, de pessoas que descreviam a mesma coisa que eu estava vendo, não chamavam de cristal líquido, porque o cristal líquido é um nome que veio para mim. Né? Então, assim, eu já expliquei outras vezes, né, mas aqui tem algumas pessoas que não ouviram antes, que tudo isso que eu falo são coisas que vieram para mim, eu sendo um canal. Né? Eu trabalhei muito com vários tipos de energias, vários tipos de pessoas que também recebiam mensagens e canalizavam, até que eu comecei a canalizar. Quando eu comecei a canalizar, essas informações chegaram para mim e eu percebi que o que eu tinha que falar e passar para as pessoas era exatamente o que estava vindo para mim. Né? Então, o que estava vindo para mim era isso que eu estou passando para vocês. Né? Então, o cristal líquido é isso, em termos assim, bem básicos, né? E bem simples. Né? Ele é um gel transparente translúcido, mas esse gel transparente translúcido, que é o primeiro que veio para mim, veio também me falando que existem planetas espalhados pelo universo assim, mas que também existiam na Terra essas fontes de cristal líquido, que estavam bloqueadas e, com o longo do tempo, vários processos que foram acontecendo, elas foram desbloqueadas, né? Isso tudo eu digo da forma que veio para mim, né? E isso, inclusive, assim, eu estou escrevendo um livro que hoje eu consegui finalizar no sentido de passar para a pessoa para poder ela fazer, né, uma correção e tal, fazer uma revisão. E esse livro, ele fala de tudo que eu recebi, de uma forma sintética, claro, né, de 2012 para cá. Porque o primeiro livro que vocês encontram no site, está no site, qualquer pessoa pode baixar, ele tem as mensagens até 2011. Então, esse que eu estou acabando de escrever agora, ele pega de 2012 para frente, né, até os dias atuais, né, até 2022. Então, ele explica todos os processos, né, que eu vivi nos cursos, rituais que eu vivi e que levaram isso, a expansão dessa chamada Era de Cristal. Né? E a consciência do cristal líquido, ela vem exatamente para isso, para poder transcender a dualidade. Né? E transcender a dualidade é exatamente a transmutação, que a gente fala e que é tão falada, né? A transmutação planetária. Mas o que significa isso? O que o cristal líquido tem a ver com isso? Né? Então,
O cristal líquido, podemos dizer, então, que é a sabedoria, a inteligência, tudo isso. Mas ele é a fonte da vida. E ele forma essas conexões. Quando você se reconhece como um ser de cristal, você se vê como uma fonte. Essa fonte jorra abundantemente. Então, ela emite vários cordões. E esses cordões te ligam a tudo que existe. Como foi essa forma que eu visualizei no final de 2012, né? Então, a gente vai ver isso, como que o cristal líquido vai se formando, como que a gente vai ativar essa fonte dentro da gente, porque a forma é uma forma que a gente precisa de quê? De prática. A prática vem exatamente a gente fazendo, né? Então, a ideia desse curso, na realidade, é a gente iniciar esse processo. Porque uma vez que a pessoa tem consciência disso, ela vai começar a praticar. E, ao praticar, ela começa a sentir. Então, é usado muito a imaginação. Ah, mas eu não consigo ver, eu não sinto nada. A gente vai usar a imaginação como se fosse a criança mesmo. O que tem a ver com a criança, né? Porque a criança, na realidade, ela não desenvolveu muito o ego. Então, ela não tem a mente racional muito desenvolvida. Então, ela é mais fácil de captar e de imaginar, né? Então, o cristal líquido é algo que não passa pela mente. Ele é algo que a gente percebe e que a gente visualiza com uma visão, que é a visão, né, de terceiro olho, né, o sexto chakra, que é uma visão como se, para mim, vem assim, como se eu estivesse vendo uma tela. Então, eu não vejo fisicamente. Tem pessoas que veem, que são pessoas clarividentes, né? Não é o meu caso. Mas tem pessoas que conseguem perceber claramente como sendo numa tela. Então, assim, as coisas que eu recebo, né? Eu recebo muito, vem as mensagens, como se fossem falas. Essas falas também, muitas vezes, elas não são... Um ser chega para você, às vezes ele expressa uma palavra, você sabe tudo que ele está querendo dizer, né? Então, são de uma forma diferente. Então, tudo isso, para quê? Se vocês têm a consciência do cristal líquido e conseguem ativar essa fonte dentro de vocês, vocês vão utilizar isso no dia a dia. Utilizando isso no dia a dia, modifica a sua vida ao redor, porque você consegue perceber melhor as coisas, consegue se perceber melhor, e você vai dando os passos no sentido de um equilíbrio, de uma harmonia, de uma paz interior, uma compreensão muito maior. Então, fica muito mais fácil, né, lidar com os desafios da vida que acontecem com todo mundo e a todo tempo, né? Então, a minha ideia nesse curso é passar essas noções que são básicas mesmo, só para dar o primeiro passo e conseguir, mas o objetivo é que vocês consigam fazer essas práticas. Quando eu falo fazer essas práticas, vocês vão fazer essas práticas, claro que vocês podem ouvir uma prática que está lá no site, ou que está no curso que vai ser vendido também, ou que minha, ou de outras pessoas que canalizam, mas é importante que vocês possam entrar em contato com vocês mesmos e a prática ela virá naturalmente. Então, vocês não vão ficar nunca presos a uma prática que já foi falada antes. Ela, no primeiro momento, ela é importante, mas depois ela começa a modificar. Quando você, por exemplo, eu faço uma canalização para as pessoas, aqui já aconteceu, várias pessoas já receberam mensagens, né? E quando você ouve a primeira vez, você sente uma coisa. Se você vai repetindo, vai ouvindo mais vezes, você percebe que vai modificando. Isso é o mesmo se você pega lá um exercício do site, a primeira vez você faz uma coisa, quando você vai fazendo outras vezes, é outra coisa. Por quê? Porque você já deu o primeiro passo. Então, você nunca vai repetir o mesmo passo. E dentro de tudo isso, a gente tem que valorizar muito o processo pessoal. Então, eu estou ensinando práticas para vocês, né? A forma, ensinando o que é o cristal líquido, para vocês poderem utilizar isso no dia a dia. Então, se vocês não utilizam, então, se vocês não se lembram, o que acontece? Acontece que fica uma coisa lá e você nem sabe o que é, porque você se desconecta. Então, tudo tem a ver com essa conexão. E o cristal líquido é como se fosse essa cola que conecta. Então, ela conecta o quê? Conecta você internamente. Então, vamos ver os seus chakras, né? Você tem os seus chakras. Muitas vezes, o que acontece com esses chakras? Ou eles estão muito abertos, ou eles estão muito fechados, ou eles estão meio rotos, né? Arrebentados. E aí, quando você começa a fazer o cristal líquido, cada um dos chakras tem essa fonte de cristal líquido, como tem em cada célula, em cada átomo. Então, você vai renovando, regenerando, e isso vai ativando o seu corpo energético. O seu corpo energético, então, começa a jorrar muito cristal líquido.
Isso significa que tanto o seu corpo físico, porque aí também tem o cristal líquido marrom da Terra, que vai penetrar no seu corpo e você vai regenerar, tudo isso você vai fazendo através da mentalização. O próprio cristal líquido que você jorra no seu corpo energético, ele vai preencher o seu corpo emocional. E ele vai fazer o quê? Ele vai equilibrar como um todo. Mas o equilibrar aqui, que é um processo de purificação, ele vai limpar, né? Limpar manchas, cicatrizes. Então, ele vai te levar a um outro estado de consciência, um outro estado de ser, que, na realidade, que é o eu sou, né? Quando você realmente percebe que eu sou fonte de cristal líquido, eu sou um ser de cristal líquido, você não deixa de ser. Então, eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes a pessoa fala, então vou fazer aqui 5 minutos, 10 minutos, meia hora, aí está ótimo, estou preparada para o dia. Não, é bom, claro que é bom, mas não é suficiente, por quê? Porque você não deixa de ser uma fonte. Então, vamos dizer, você está no meio do dia e está naquela correria, acontece uma coisa, acontece outra, que é o normal da vida de todo mundo, aí você dá uma respirada e se lembra, eu sou uma fonte de cristal líquido. Isso muda tudo, porque isso muda você e muda o ambiente em volta de você. Então, é uma prática para você realmente praticar, não é uma coisa para você engavetar, né? Para você praticar. Então, eu vou fazer uma canalização, o objetivo, outra coisa que é importante é o objetivo, a intenção. Você tem uma intenção, eu alcanço aquela intenção. Então, assim, eu não sei o que eu vou falar, porque quando a gente canaliza, a gente não sabe o que a gente vai falar, mas eu tenho a intenção de, ao falar, explicar para vocês, de forma que vocês possam sentir o que realmente é o cristal líquido e como vocês podem sentir esse cristal líquido em vocês. Então, como eu vou canalizar agora, eu peço para vocês fecharem os olhos, eu vou ficar com os olhos fechados. Por quê? Porque quando eu fico de olhos fechados, eu fico mais concentrada em mim mesma, né? E em tudo que chega para mim. E se vocês são de olhos fechados, vocês também se ficam mais concentrados. O mais importante aqui não é acompanhar o que eu falo mentalmente, racionalmente. O mais importante é você sentir. Então, perceber o que acontece com você. E não tem que acontecer exatamente o que eu estou falando. Às vezes, acontecem com vocês coisas diferentes. É isso mesmo. Vocês vão confiar no que vem para vocês. Porque essa confiança é extremamente importante. Quanto mais vocês confiam naquilo que vem para vocês, mais aptos vocês estão para, de fato, assumir o ser que você é. Né? O ser total, pleno. E não essa coisa que a gente está mais ligada na personalidade, porque a personalidade está mais ligada aqui às questões do ego e às questões da dualidade, né? Que é a terceira dimensão, que é tudo que a gente vê com os olhos físicos, né? Essa energia mais densa, e a quarta dimensão, que são, né, pensamentos, sentimentos, emoções, que são muitos no momento que a gente vive. No momento, eu digo, o momento do planeta, o momento da planeta Terra, superfície terrestre, que é essa dualidade que geralmente gera um conflito, né? São duas forças opostas que brigam entre si, o mal contra o bem, essa história. Então, quando você transcende, não tem isso. Não tem nem mal nem bem. Tem o que é. O que é, que sempre foi e continuará sendo. Então, isso muda completamente a qualidade do que você percebe. Então, tá. Então, fecha os olhos nesse momento, respire fundo, e, de repente, é como se abrisse uma cortina e você entra num mundo encantado. É semelhante a como se você estivesse assistindo um filme ou um teatro. Só que você participa. Você não está ali assistindo apenas. Você está participando. Você é um personagem. E você é o personagem principal. E aí você se vê num jardim maravilhoso. E você se vê com uma roupa que nunca usou. Uma roupa muito colorida, muito brilhante, que você acha muito bonita. E aí você olha e fala, mas o que está acontecendo comigo? Onde eu estou? O que eu estou vendo? E aí você começa a ver um mundo que é um mundo gelatinoso. E aí você pensa, mas onde eu estou? Você vê que está no próprio planeta Terra. Você está na superfície terrestre, mas você percebe algo diferente do que você já viu. Porque não é algo que você vê com seus olhos físicos.
Então, você está usando, na realidade, agora, a sua imaginação. E está vendo as árvores, as plantas, os frutos, as flores, a própria água, cachoeira, os animais, as pedras, de uma nova forma, dessa Cadê minha forma roupa, Paula? brilhante. Senão eu vou esquecer novamente. E Aí ao não ver, rola. gente, é importante manter o microfone fechado, por favor. E ao ver esse mundo colorido e brilhante, você respira também de uma nova forma. A sua respiração ela é suave, tranquila, e a sua vontade, como a vontade de uma criança, é de pegar em tudo isso e ver qual é essa textura. O que é isso que, de fato, é gelatinoso? E quando você pega nas plantas, nos animais, na água e nas pedras, acontece algo diferente. Porque quando você pega, você vê que aquilo é cristal líquido e que aquilo mistura com o ser que você é. Porque essa roupa toda colorida e brilhante é o seu ser de cristal líquido, multicolorido, como o mundo de cristal líquido colorido do planeta Terra. E aí você quer ver a maravilha que é. Você sabe, a natureza já é muito bonita e você gosta, e aprecia, contempla. Mas agora, dessa nova forma, você pode contemplar muito mais. Mas é mais do que contemplar. Porque quando você pega um fruto, por exemplo, e esse fruto, o cristal líquido dele penetra no seu ser, mas o seu cristal líquido também penetra no fruto, você percebe uma interação diferente. E aí você entende melhor o que é uma conexão. O que é o seu cristal líquido se mesclar com o cristal líquido de tudo o que existe. É algo bastante diferente do que você está acostumado. E aí você percebe que dá uma vontade muito grande de deitar. E você está nesse jardim lindo e você deita numa relva. Quando você deita nessa relva, o seu corpo se transforma nessa relva, se dissolve e fica todo verde. Num primeiro momento, você leva um susto, mas como assim? Cadê eu mesma? Onde eu estou? E aí você vê a relva respondendo para você. Eu sou você, você sou eu, porque nós somos um. Não existe separação, não existe diferença nesse plano ou dimensão onde estamos agora. E você, com a sua imaginação, você pode criar tudo isso, porque você é um ser de criação. Você tem essa força de criação. E você é um ser que vai muito além do que você acredita na sua mente racional. E aí você se deita ali e fica ali muito tempo. E aí você se mistura não só com a relva, você se mistura com tudo que tem na natureza, até com o vento. E o vento te leva para vários lugares ao mesmo tempo. Você ouve sons de passarinho e se mistura com esses pássaros. E as cores, múltiplas cores dos pássaros. E aí você se sente completamente solta. E aí você se pergunta mais uma vez, mas o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? E quando você olha de novo, e aí você vê todo o planeta Terra, você vê que as pessoas estão vivendo a vida delas, normalmente. Às vezes, algumas muito agitadas, e outras um pouco mais tranquilas. E você se pergunta, mas como eu posso viver mais tranquila e permanecer nessa superfície terrestre, permanecendo no corpo físico? E também vem de imediato a resposta. Quando você tem essa consciência, quando sua consciência expande e você vivencia toda essa maravilha de outras dimensões, você se torna mais equilibrado, seu corpo está muito mais harmonizado e você pode lidar melhor com tudo que acontece com você. Porque o cristal líquido que você produz jorra no meio ambiente e faz com que seu ambiente se torne esse mundo colorido de cristal. E assim é. Então, eu vou pedir para vocês irem voltando aos poucos. O voltar aqui não significa
voltar à mente racional, é voltar a estar um pouco mais conectado com o que está aqui agora no mundo físico, mas mantendo essa qualidade, sabendo que tudo isso que vocês vivenciaram é algo que de fato aconteceu. Então, energeticamente, aconteceu essa mudança. Vocês viveram essa experiência. E quando se vive uma experiência de uma conexão tão profunda, cada um sendo um ser de cristal líquido, tudo muda e começa a mudar cada vez mais. Mas eu queria primeiro, então, ouvir de vocês como é que foi essa experiência, porque eu acho que essa interação é importante, como eu falei. A importância é como você vai viver isso e como você vai usar isso no dia a dia, sendo, então, vocês o cristal líquido. Então, eu queria ouvir de vocês ou alguma pergunta, que pode ser uma pergunta pessoal ou uma pergunta sobre o que foi falado, ou um comentário de como vocês se sentiram, certo? Ou uma pergunta qualquer, pode ser. Então, acho importante vocês falarem porque a necessidade dessa interação, para que vocês possam, de fato, usar, né, o que seria esse conhecimento, praticar isso, se beneficiar com isso. Quando uma pessoa se beneficia, ela nunca beneficia apenas para ela mesma, ela beneficia para o meio. E essa forma que veio, que eu acho que é muito importante vocês se lembrarem, quando você é a fonte, você jorra essa fonte para o meio ambiente. Então, o meio ambiente, ele também se modifica. Então, acho muito importante se lembrar disso. Então, eu gostaria que quem quiser falar, eu acho importante comentarem. Ou perguntarem, como eu falei. Quem quiser falar, pode abrir o microfone, falar, ou levantar a mãozinha, como vocês preferirem. Quando uma pessoa fala, significa que ela está dentro também dessa rede de conexão. Ela está, então, se doando. E é muito importante os outros ouvirem o que cada um vivenciou. Por quê? Porque o que cada um vivenciou é único. As pessoas não vivenciam as mesmas coisas. E como eu falei, a pessoa não tem que vivenciar exatamente aquilo que eu falei. Ela vai vivenciar coisas diferentes e ela precisa confiar naquilo que vem para ela. Então, eu gostaria de ouvir. Quem quiser falar, pode começar. Bom, ninguém está animando muito, eu vou pedir, então, algumas pessoas para falarem, ok? Gilda, Pode falar. eu acho difícil, às vezes, manter a conexão. Uhum. Estar sempre nessa conexão eu acho mais difícil, às vezes, porque eu tento, às vezes, e consigo, e saio muito fora dela. Eu sei que é mais para a prática, mas, mesmo assim, eu acho difícil manter isso. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para reforçar isso? Uhum. Então, o que acontece? A nossa mente ela está muito acostumada com o cotidiano, com essa vida, né? Que a gente leva aqui. Então, como acontece muita coisa, a gente fica voltado muito para aquelas coisas que estão acontecendo ali naquele momento. Então, uma forma é lembrar. O que você pode fazer para lembrar? Primeiro, você percebe que você não está bem, né? O que é normal em todo mundo. Aí você dá uma respirada. Quando você dá uma respirada, você se lembra. Quando você se lembra, você começa a ver a sua fonte interior jorrando, né, abundantemente. E ao jorrar abundantemente, por exemplo, jorrando no seu coração, você começa a perceber que o meio ambiente dentro de você ele se modifica. Né? Essa é uma forma. Outra forma, você pode respirar ou apenas se lembrar de estar numa grande pirâmide. Você pode formar essa pirâmide, que é uma pirâmide de base de cristal líquido, quando você forma a primeira vez, depois você já está dentro dela. Lembrar que você está dentro dela. Então, na realidade, é uma questão de se lembrar. Mas existem questões, muitas vezes, pessoais,
Então, cada pessoa pode ter algum obstáculo, algum impedimento em alguma questão específica. Então, eu vou fazer uma mensagem para você para poder pegar exatamente isso, esclarecer o que pode estar em você, né, dificultando isso. Então, vamos ver o que vem para você. Querida filha, nesse momento você percebe que está usando umas roupas muito velhas, muito antigas. E aí você olha para frente, vê um caminho muito iluminado e percebe que você, se você entrar nesse caminho iluminado, tudo vai se modificar. Mas aí você pensa, mas como eu vou abandonar essa minha roupa? E aí chega diante de você um ser que fala, nossa, essa roupa que você está usando é a roupa que eu estou precisando agora. Mas olha só, eu tenho uma outra para você. E aí você acha aquilo muito estranho, mas resolve aceitar. Aí você tira a sua roupa e dá para essa pessoa. E pega a roupa que ela te dá. Quando ela te dá essa nova roupa, é uma roupa de cristal líquido, transparente, translúcido, e você se sente extremamente bem. Aí você começa a caminhar. E aí você fala, nossa, mas é isso então? Eu preciso, na realidade, mudar a minha vestimenta. Vestimenta aqui não apenas como roupa, mas como crenças do passado. E essas crenças do passado, que muitas vezes se repetem em padrões, são padrões repetitivos, são coisas que você faz sem pensar, que já está no automático, como um robô, robotizado. E aí você se lembra que, na verdade, é isso. Essa nova roupa, ela te mostra apenas novas formas, novas oportunidades de um ser novo que chegou para você. E aí você pensa, não, mas como que eu vou realmente limpar essas minhas crenças e esse padrão ritualístico que eu tenho? Aí você respira de novo e se vê embaixo de uma grande cachoeira. Essa cachoeira ela tem gotas de cristal líquido multicolorido. E quando você se banha, você percebe que uma densidade, algo escuro, como uma nuvem escura que existia dentro de você, ao seu redor, desaparece. E você se vê completamente alva, branca, transparente e leve. E nesse leve, você começa a flutuar. E ao flutuar, você sente a leveza que você sempre desejou na vida. E aí, de novo, você volta e fala, nossa, então, eu preciso apenas me lembrar. E ao me lembrar, virá a imagem dessa cachoeira, ou virão outras imagens que vão fazer com que eu possa realmente me purificar dos pensamentos, me purificar do que está acontecendo no momento, e aí tudo desaparece, e eu passo a ser que sou realmente, no meu âmago, na minha essência. E assim é. Como foi para você? Você quer colocar? Você está sem som. É muito gratificante para mim, foi maravilhoso. Quando eu já estava na cachoeira, eu estava me sentindo assim, que estava saindo de mim tudo uns pedaços, caindo assim no chão, sabe? Como se eu fosse minha estrutura fosse uma pedra e aquilo estivesse espatifando, limpando. Certo. Sabe? E é muito bom você sentir essa leveza, né? Você sentir assim, livre de conceitos, de crenças, de seja lá o que for, mas é muito bom. Eu senti essa leveza da água, senti que eu estava caminhando para isso. Senti muito bem, muito bem. É impressionante como é que a gente sente bem quando a gente reconhece como fonte. Exatamente. Então, é preciso se lembrar. A forma de se lembrar são várias formas. Tá? Então, vamos dizer, uma forma é essa. Então, vou para a minha cachoeira. Ou a hora que a pessoa estiver tomando um banho, por exemplo. Esse chuveiro é cristal líquido. Então, é se lembrar e começar, né? A se lembrar de que jeito que eu vou me lembrar. Vou me lembrar quando eu estiver tomando banho, eu vou me lembrar quando eu estiver tomando água,
eu vou lembrar quando eu estiver alimentando, que eu estou alimentando o cristal líquido. Isso vai sendo incorporado no seu dia a dia e vai cada vez facilitando mais. É por isso que precisa praticar. Porque se não praticar, não se lembra. É isso. É verdade. Mas muita gratidão, Gil. É isso aí. Quem mais quer colocar? Como eu falei, eu acho que é importante as pessoas colocarem. Oi, Gilda, boa noite. Boa noite, Alexis. Como? Estou te conhecendo hoje. A minha mãe Uhum. é a Fátima Morim. Sei, E eu senti um relaxamento incrível, assim. sei. Apesar de não conseguir acompanhar toda a sua fala, Uhum. foi assim, eu realmente senti a experiência de conexão de novo, assim, né? Que a meditação me traz, e foi muito fácil, foi muito bom. Eu estou Que bom. sentindo falta de sentir mais vezes essa conexão. Então, é ótimo você sentir falta, porque se você está sentindo falta, você vai se lembrar de fazer, tá? Então, assim, a consciência do cristal líquido, ela vem exatamente para facilitar isso, entende? Facilitar, simplificar, né? Porque quando você é fonte, imediatamente sendo fonte, você joga abundantemente, você se conecta, tudo acontece muito rápido, entende? Mas, para que você se mantenha, você precisa praticar, entende? E a prática é isso, é se lembrar. Você está no trânsito, o trânsito embaralhou, engarrafou, aí você para, respira e fala, peraí, eu estou dentro da pirâmide cristal líquido, muda completamente. Então, é isso aí. Quanto mais você pratica, mais você sente e mais você se beneficia. Eu só não entendi muito bem ainda o que é, né? Porque eu estou chegando agora, mas eu vou tentar me Mas o que inteirar. é, não é. A questão é o seguinte: a gente explica o que é, mas o que é não é o mais importante. O mais importante é o que você sente. Porque, na realidade, em termos de conceito, é a fonte da vida. E que você precisa saber que ela existe dentro de você, existe em tudo. Se você reconhece você reconhece em tudo. Então, se nós nos reconhecemos como seres de cristal, significa o quê? Que essa densidade que a gente tem, né? Que tem a ver com o corpo físico, tem a ver com as nossas crenças, com tudo que a gente acredita, ela vai sendo dissolvida com o cristal líquido que a gente mesmo produz. É essa a questão. Então, é um processo de autopurificação e de autocura, porque a purificação leva a isso. E aí, essa purificação leva a quê? A essa coisa maior da transmutação, né? Então, é uma transmutação pessoal e planetária, porque as coisas são ligadas. Elas não têm como estarem desligadas. Então, cada passo que uma pessoa dá, ela não dá para ela apenas, ela dá para toda a humanidade. A questão é essa. Eu dou um passo para todos. Por que para todos? Porque a gente está conectado. Não tem como, você não está separada. A separação é apenas uma ilusão, né? Dessa dimensão que a gente vive aqui no superfície terrestre, mas ela não é real. Então, a gente começa a ver a vida real. Se você tem essa consciência da vida real, o que você começa a vivenciar aqui é numa outra qualidade. Esse é o objetivo. Por isso que a pessoa começa a interagir de uma outra forma com o meio ambiente, com as coisas que acontecem com ela, porque você tem uma nova consciência. Então, isso muda tudo. Mas o que mais que pode mudar? Olha, pode mudar tudo, na realidade, né? E quando você expande realmente essa rede, que é a rede de comunicação universal, você recebe essas mensagens, né? E essas mensagens vêm de onde? Vem sabedoria cósmica. Não tem explicação. E elas vêm sempre da forma que vem naquele momento, elas não são repetidas. E você não tem que estudar antes, nem que saber antes, porque ela chega para você ali naquela hora. Tá? Então, assim, como eu estou falando, eu vou explicando os conceitos básicos, mas na hora que vem é aquilo que o grupo precisa vivenciar para poder ir sentindo. Agora, mas eu não senti nada. Tem gente que não sente, demora um pouco mais, é o tempo de cada um, que a gente precisa respeitar. Então, a gente precisa se respeitar em primeiro lugar. Quando você se respeita, tudo muda. Porque aí você passa a respeitar o outro, e aí as coisas começam a lidar, né, a caminhar de uma outra forma para você. Certo? É isso aí. Quem mais a gente quer colocar? Bom, acho que vocês estão meio tímidos, não querendo falar muito hoje. Mas, assim, o importante de falar é que quando você fala, expressa, você participa mais. Participa mais, eu falo, passa a ser mais ativo, né? Uma coisa que foi falado para mim
e eu sempre falo também, né, que como a gente recebe a canalização, muitas vezes você recebe de um ser que fala o nome dele, muitas vezes não fala, porque isso não importa, porque na realidade é só o ego da gente que quer saber quem é. Mas essa informação, especificamente, quem me passou foi o Saint Germain, e ele me disse o seguinte, que antigamente o que existia? Existia a luz violeta, todos se ligavam na luz violeta, muito bom, ótimo, maravilhoso. Só que era uma coisa das pessoas todos receberem essa luz violeta. Que isso agora não é mais suficiente. Que a gente precisa estar no círculo, como no círculo dos mestres ascensos, né? Onde cada um se doa. E o se doar é isso. Quando você se reconhece como fonte de cristal líquido, você está jorrando cristal líquido. Você recebe de tudo que existe. Da fonte mãe de cristal líquido do centro da Terra, do centro do universo, de todos os seres, como vem nessa mensagem, né? Das árvores, de tudo é cristal líquido, quando você reconhece, mas você doa ao mesmo tempo. Então, essa parte da mensagem que veio falando, quando você pega, né, um alimento, o que acontece? Você dissolve, a sua mão dissolve ali, por quê? Porque é tudo uma coisa só. Você pega o alimento, aquele fruto, ele entra, o cristal líquido dele entra no seu corpo, mas você também se misturou com ele. Essa é a vivência da unidade, onde tudo é um. Então, quando você é sujeito e se doa, você dá um passo, que é isso que Saint Germain falou, né? Então, não basta mais receber. É bom, é ótimo, mas agora a gente precisa ser sujeito, né? Agir. E a ação é essa. Você reconhece o que é e se doa. E se doar é uma coisa natural. Quanto mais você tem consciência que é a fonte de cristal líquido, mais você jorra, mais você doa, maior interação com o ambiente, e aí os benefícios que você vai receber de tudo isso. Certo? Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa, comentar ou fazer alguma pergunta? Olá, Gilda, boa noite. Boa noite, Jorge, tudo bom? Tudo bem. Você está falando aqui, eu estou me recordando, assim, é a primeira vez que eu participo da aula e eu tinha ouvido por alto só, mas você está falando tudo de experiências que eu tenho direto, assim, de ouvir o mar, às vezes a lua, e ver tudo líquido mesmo, entendeu? Direto eu tenho essa direta, sim, eu não tenho esse conhecimento, mas em ver, em sentir que tipo assim, a primeira experiência foi quando o sol falou comigo, achei que o sol estava falando, depois daí não parou mais, né? Mas é como se fosse tudo uno, viesse de todos os lugares. E em matéria de enxergar assim, líquido e até mesmo a minha mão, às vezes, se misturando com a areia da praia e tudo, eu vejo isso direto. É muito bacana estar ouvindo isso aí. Está me esclarecendo muitas coisas. Bacana. Parabéns. Pois é, porque, na realidade, a gente só precisa se lembrar disso. Todo mundo é. Só que a gente esqueceu o que é. Apenas isso, né? Então, na realidade, a gente está voltando ao que a gente de fato é, só isso. Então, é ótimo você relatar isso, porque é exatamente isso. Né? Tem pessoas que me falam, uma pessoa até que foi minha aluna de homeopatia, ela faz um trabalho espiritual também e tal, e um dia ela me procurou, falando assim, nossa, Gilda, eu ouvi, e ela viu essa visão mesmo do cristal líquido, né? Era branco, transparente, e aí ela falou, nossa, mas aí eu vi que você estava falando isso, eu vim aqui te procurar. Entendeu? Quer dizer, é comum, às vezes, as pessoas acontecerem, porque, na realidade, às vezes você vive isso, mas não tem noção do que é, de onde vem, o que é isso, o que está acontecendo com você, né? E aí você vê que isso é a realidade. Então, assim, porque quando você transcende, né, essas dimensões terceira e quarta, você começa a ver as coisas de uma outra forma. E é essa unidade mesmo. Né? Quando você falou a sua mão misturando com a areia, é o cristal líquido da sua mão misturando com o cristal líquido da areia. Né? E a sensação é fantástica, né? É muito agradável. É muito emocionante. Que bom, muito bom você, né, relatar isso para a gente. Agradeço. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Então, vocês veem que cada pessoa que fala é muito importante falar, porque quando a pessoa fala, ela está entrando nessa conexão, percebe?
todos nós como um círculo, cada um se doando. Então, no círculo dos mestres ascensos, cada um, então, né, me vem com uma cor distinta, né, uma energia de uma cor distinta. Mas todos têm a fonte de cristal líquido no coração. E cada um jorra abundantemente essa fonte. Essa é a doação. Né? Então, tudo que a gente faz, a gente está doando. E o que a gente doa para o outro? A gente mesmo, que a gente é. Então, fonte de cristal líquido que a gente é. Né? E ao doar, acontece isso, essa conexão total, né? E você vivencia essa unidade, né? Então, quando você vivencia isso, ter as experiências do dia a dia muda completamente, porque a sua consciência expandiu, você começa a ver as coisas de uma nova forma, né? Eu queria saber se mais alguém quer colocar alguma coisa sobre isso, porque eu tenho uma outra proposta para a gente ver, que eu acho que tem a ver com a situação de hoje, né? De hoje, assim, que vocês estão vivendo nesse momento, mas eu gostaria de saber se mais alguém quer colocar, porque eu acho que é importante essa colocação, como eu falei. Oi, Gilda. Tudo bem? Oi, tudo bom? Sou o Kenai. Pode falar, Kenai. Eu sempre me senti muita ressonância sempre com o meio ambiente, com a natureza, né? É algo que faz meus esportes, meu lazer, minha contemplação. E depois, acerca de estudos, né? Muito na linha de Saint-Germain, né? Das programações, e entendendo que nós somos 27 trilhões, né? de células, e o Sadhguru falando, né, que a gente come uma banana e não vira banana, né? Continua a gente, né? Esse gradiente de princípio inteligente. Então, uma coisa assim que eu faço bastante, me traz muito bem, dentro dessa contemplação, ora com os dois olhos abertos, né? Ora com ele fechado, por eu estar sempre buscando ambiências assim, de campos de água doce, água salgada, os animais em si, e junto com essa programação de Saint-Germain, onde ele é uma reverência, né? Porque quando a gente passa na rua e cumprimenta alguém, né? Seja um oi, um balançar de cabeça, um bom dia, a gente está, de certa forma, reconhecendo a pessoa. Da mesma forma que a gente passa e vê uma flor, uma árvore, um pássaro, a gente está ali reconhecendo. E isso vem me fazendo muito bem, porque eu vou me sentindo assim cada vez mais integrado com o que pertence, né, o que faz sentido, né? A bandeira da fragrância do ser, né? Sempre buscando coisas melhores. E na sua condução, o que eu achei muito interessante foi a hora que a gente se dissolve e vira aquele elemento. Isso eu achei muito interessante, e logo que você fez essa canalização da cachoeira, foi engraçado que é rápido, né? Quando a gente essa coisa de se dissolver e se colocar ali nesse elemental, virar ele, que ele faz parte da gente em alguma quantidade, né? Nós somos isso. Certo. Isso aí, para mim, enriqueceu, vamos dizer assim. Tá? Que bom. É isso mesmo. Mais alguém, gente, quer colocar alguma coisa? Como vocês estão percebendo, é muito importante cada pessoa que fala, porque ela participa disso, né? Ao falar, ela está se doando, né? E aí significa o quê? Que a gente está vivendo essa proposta, né? Porque o que é viver na qualidade, né, da era de cristal? É isso, é você ter a consciência e viver nessa conexão, onde cada um se doa, quer dizer, cada um se doa o quê? Doa o que ele tem. E isso é para todos, sempre. E se em qualquer situação que você tiver na vida, em qualquer coisa que você fizer, dentro de casa, no trabalho, onde for, é assim. Então, quanto mais consciência a gente tem disso, mais a gente flui nesse sentido, né? A coisa mais naturalmente ela acontece. Então, mais alguém quer colocar alguma coisa? Eu vou trazer uma questão, então, que eu acho que é uma questão agora desse grupo, que existe a proposta aqui de um curso, né? E tem pessoas que sabem que querem fazer o curso, pessoas que ainda têm dúvidas, se eu deve fazer ou não deve fazer. Então, a gente vai fazer uma canalização para isso, mas eu queria até que as pessoas colocassem, por quê?
colocar no sentido de fazer perguntas. Então, assim, por que fazer esse curso? Para que fazer esse curso? Né? Em que isso vai servir para mim? Ou não? Né? É o meu momento de fazer ou não? Então, assim, eu vou fazer uma mensagem, vou canalizar uma mensagem para que vocês possam ter essa resposta. Então, pode vir uma resposta geral para todos, mas pode acontecer de várias pessoas precisarem fazer perguntas, por quê? Como eu coloquei para a Neila, né, que foi a primeira pessoa que falou, às vezes existem questões, são bloqueios pessoais, né? E quando a pessoa fala e ela vê que, ao receber, ela recebe aquele trabalho energético e que desbloqueia isso, aí ela tem uma consciência, uma clareza maior. Então, o cristal líquido ele vai ajudar em quê a consciência do cristal líquido? A tomar suas decisões diárias. Então, esse aqui é apenas um exemplo, né? Eu vou fazer esse curso ou não vou? Eu quero fazer ou não quero? Eu me sinto preparada para isso ou não? É o meu momento? Vai me servir para quê? Então, são perguntas do dia a dia, né? Então, nesse momento, a pergunta seria essa: para que serve isso, né? Para mim, nesse momento. Então, assim, essa mensagem agora tem esse objetivo. Como eu falei, é muito importante que a mensagem aqui que a gente vai canalizar tenha um objetivo. Esse é o objetivo. Tá? Quando a gente tem um objetivo, uma meta, a gente alcança aquele objetivo. Né? Então, o objetivo é importante por isso, a gente traça, né, uma coisa. Então, é como se fosse um pedido, essa intenção é um pedido. Né? Quero um esclarecimento sobre isso. E aí, o que acontece? Você entra em contato com essa sabedoria cósmica e vem a informação que você precisa receber, que vai te tocar da forma que for. Tá? Então, eu vou fazer essa mensagem, mas é importante que depois, vocês que ainda têm alguma dúvida, se a coisa não estiver clara para vocês, sim, não, o que for, fazer a pergunta, porque a resposta vai desbloquear alguma coisa em vocês que está meio bloqueado, nublado, vocês não estão percebendo, podendo perceber claramente, certo? Então, vamos lá, vou pedir de novo para vocês ficarem com os olhos fechados, porque eu acho que fica mais conectado com o interior, com vocês mesmos, e vocês vão ouvir essa mensagem. Queridos filhos, nesse momento, vocês são levados para um novo mundo. E vocês ficam querendo identificar que mundo é esse. É dentro da Terra? É no cosmos? E aí vocês percebem que não importa o lugar, porque, de fato, esse mundo é um mundo dentro de você. Mas é um mundo dentro de você, onde você não percebe os seus órgãos físicos. Mas, então, que mundo é esse? E fica muito essa pergunta. Que mundo é esse? Por que eu preciso saber disso? E aí você vê dentro de você como se fossem várias ruas. É como se todo o seu sistema circulatório fosse ruas, avenidas. E você sabe que transitam ali, né, os seus glóbulos sanguíneos, e tem muita coisa transita por ali. Mas só que, nesse momento, é como se fosse realmente uma cidade e transitam seres. Seres que, nesse momento, você não conhece, desconhecidos, mas que são seres interiores. Aí você se pergunta, mas são células? E as minhas células também são seres? E aí você fica numa confusão. Mas, de repente, você percebe que não interessa, que não precisa dessa resposta, que, de fato, você está olhando é para dentro de você. E aí você percebe que existem alguns lados um pouco escuros. Não sabe o significado disso. E aí você se pergunta de novo, mas por quê? E quando você percebe algumas áreas mais densas, você também entende que essas áreas mais densas são áreas ou onde você tem ou já teve alguma doença, onde você sente alguma dor. E aí você fala, mas como é que eu posso, então, mudar essas áreas densas? Só de você perguntar isso, você começa a perceber que dentro desse lugar, nas células desse lugar, começa a explodir fontes de cristal líquido, de várias cores. Algumas são douradas, outras prateadas e outras multicoloridas. Você entende, começa a pipocar todo o seu corpo. E ao pipocar todo o seu corpo, muda. É como se você tivesse agora mais destreza, uma facilidade de movimento. Não é um movimento físico, é um movimento geral, é um movimento, inclusive, interno, no sentido do seu sangue agora percorre o seu corpo com mais facilidade. Ele consegue chegar nas células
irrigar as células, oxigenar as células com mais facilidade. E aí você percebe que esse sangue, ele vai para o seu coração, que bombeia mais facilmente, e vai para o cérebro. Quando vai para o cérebro, aí aparece um cristal líquido muito luminoso. Primeiro transparente, depois branco, depois prateado. E aí você vê que tem uma luz no centro da sua cabeça, prateada, que começa a piscar. Ela pisca, parece que ela vai apagar, depois ela acende e fica acesa. Quando ela fica acesa, todos os seus neurônios se iluminam. Um ponto de luz dourada no núcleo de cada neurônio. E aí, isso faz com que uma névoa que está em volta da sua cabeça comece a dissolver. E uma luz surge no seu sexto chakra, entre as sobrancelhas. E essa luz te dá uma clareza. Uma clareza que traz uma paz. Um alívio ao seu coração. É como se o seu coração, aí vamos dizer do coração energético e emocional, ele estivesse meio tumultuado. Tumultuado no sentido de querer uma resposta, mas não saber qual é a resposta. Mas agora, com a clareza da cabeça, o coração se aquieta. De um vermelho escuro, ele se torna cor-de-rosa e começa a pulsar num ritmo novo, diferente. E ele pulsa num ritmo da alegria. A alegria é a consciência de saber o que você quer nesse momento. Não importa se é sim ou se é não. O importante é chegar numa resposta que vai trazer essa satisfação, essa leveza, que vem da clareza. E a clareza vem quando você, de fato, consegue produzir o seu cristal líquido e dissolver essa densidade que estava te perturbando, sem que você soubesse que isso estava existindo. Então, você entra num novo estado, um estado de tranquilidade, de harmonia com você mesma, na clareza de saber que agora sim você pode tomar uma decisão que vai satisfazer a sua mente e o seu coração. Assim é. Mas vocês vão voltando aos poucos. E aí o que eu quero saber é se vocês querem ainda fazer alguma pergunta sobre alguma dificuldade que vocês tiveram, no sentido de não ter essa clareza. Vocês não precisam falar qual é a resposta que veio, não tenho a mínima necessidade disso, mas a necessidade de saber se você teve a resposta que precisava ou não, só isso. Ô, Gilda. Oi. Então, eu quando o professor Marcos convidou para fazer o curso não, para assistir a sua palestra, de alguma forma eu sabia do que se tratava e veio assim muito claro, você tem que fazer esse curso. Independente do que esse vai ser uma ferramenta que você vai adicionar às que você já tem. Então, eu assisti aquele dia, depois eu assisti a outra aula, a aula anterior que você deu, essa aula que você está colocando agora. Mas, desde o primeiro momento, veio assim internamente muito forte que eu deveria fazer isso. E o acesso a outras dimensões, ao cristal líquido, isso já acontece naturalmente assim comigo, sabe? Mas é uma coisa que veio como se realmente fosse imprescindível para esse momento a partir de agora. Então, eu não tenho nenhuma dúvida em continuar esses estudos sobre o cristal líquido, sabe? Mas olha só, nesse momento, você tem alguma questão na sua vida que você precisa tomar uma decisão? E que pode ter ajudado essa mensagem de trazer uma clareza? Tem algumas mudanças aí acontecendo, né? Mas eu sou muito aberta, assim, a mudança, se der certo é ótimo, se não der certo também é ótimo também, sabe?
Naturalmente, eu não sou uma pessoa ansiosa. Quando você tem várias escolhas, às vezes é difícil, né? Você saber qual é a melhor, né? Aí eu acho que a impressão do cristal líquido ela vai ajudar bastante, né? Você percebeu isso, que deu uma clareada nesse sentido, para tomar as decisões que você precisa no seu dia a dia? Sim, eu acho que um dos motivos é essa, né? Você não tem tanta hesitação, né? Aham. Quando você consulta a sua fonte e confia nessa fonte, eu acho que ela acontece, a solução ela se apresenta por inteiro, com clareza, não é não? Certo, exatamente. É por isso que a pessoa tem que confiar nela mesma. Então, eu sou a fonte, então a coisa vai fluir, ela vai acontecer, né? E é a coisa da intenção, como eu falei, eu quero tal coisa, não é uma coisa específica, vamos dizer, né? Preciso de alguma mudança. Então, se você abre para isso, a mudança aparece e você vai reconhecer, porque a vida flui, né? Ela segue a espiral da vida. E aí você vai fluir junto com ela, né? Sim, porque se faz uma pergunta, tal coisa vai dar certo? Então, ela vai dar certo diante de como você lida com aquilo, com a situação. Porque quem quer saber se vai dar certo ou não é apenas o ego, né? Apenas o ego, né? E aí você abre mão do dar certo quando você confia na vida, no fluxo dela. Aí você vai perceber diretriz. Às vezes você quer muito fazer uma coisa e não dá certo aquilo ali. Aí você para e pensa, peraí, eu estou quebrando a cabeça, uma teimosia, querendo ir para cá, será que não é outro lugar? E aí você vê que a vida está indicando um outro caminho completamente diferente, muito mais fácil, que flui. Aí você segue, dá tudo certo, certo no sentido de que você alcança aquilo que você queria, né? Certo nesse sentido. Então, quanto mais a gente flui, mais fácil fica, né? Melhor. Sim, é isso. Né? A gente não nada contra a corrente, né? Que é uma coisa que todo mundo fala, seguir o fluxo, né? Natural. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. É isso aí. Quanto mais você estiver confiando em você, melhor. Para qualquer decisão que você tiver que tomar na vida, né? Sim. Então, tá. Mais alguém já quer colocar? Ou colocar alguma questão que está precisando resolver, que se ficou mais claro ou não? Porque se a coisa não ficou mais clara e vocês me falam, eu faço uma canalização para vocês e alguma coisa vai, sabe? Como se realmente desobstruir alguma coisa que está impedindo, né? Isso que é importante. E todo esse trabalho nosso é um trabalho que eu vou explicar alguma coisa, mas o foco maior sempre é a pessoa, tá? É a pessoa, por quê? Porque quanto mais ela se trabalhar, mais ela vai conseguir fazer isso no dia a dia. Melhor ela vai ficar. Entende? Então, o objetivo de usar é um objetivo muito prático, né? Vocês vão saber mais ou menos o que é, mas o importante é sentir, vivenciar e observar os resultados. E a gente não percebe resultado só na gente, né? Você percebe resultado do meio, né? Você vive uma situação familiar, uma doença, morte, o que for, você consegue lidar de uma forma tão mais fácil e ajudar tão mais facilmente as pessoas, e tudo flui de uma forma que você nem imaginava, né? Então, é uma coisa que você não está desconectado do meio, é tudo uma coisa só. Então, aquilo que você faz, você vê que está ali, né? Reverte ali no meio, nas pessoas, e você vai percebendo isso, né? Mas alguém quer colocar, gente, sobre alguma questão? Bem, eu acho que eu estou na dúvida porque eu acabei de conhecer você, né? Eu recebi a mensagem da Jaqueline hoje, e então eu sinto que é como se eu ainda precisasse entender do que se trata, assim, mas eu venho buscando respostas, né, assim, para as minhas inquietações internas, né? Então eu vim aqui de curiosa. Mas é isso mesmo, né? Mas eu vou fazer uma mensagem para você e ver se você encontra essas respostas. Como eu falei, são respostas que para você, para a sua vida, né? Então, que vai além, eu aproveitei esse momento atual, que é uma questão, né?
Mas o importante é a decisão na vida, né? Certo? Então, vamos ver o que vem aqui para você. Querida filha, de repente, você se vê no deserto e começa a ventar muito. Vem uma tempestade de areia e você quer se esconder, mas não tem onde esconder. E aí você pensa, mas o que eu posso fazer? Se eu posso entrar dentro da terra, também não tem jeito. Eu posso voar, também não tem jeito. E aí você fica ali. Aí você se senta. Quando você se senta, você recebe toda aquela areia. E aí você percebe algo que não tinha percebido. Que aquela areia, na realidade, é o cristal líquido marrom, a própria terra, que vem fortalecer o seu corpo físico. A importância de fortalecer o seu corpo físico é que você fica mais fortalecida, mais bem estruturada. E essa estrutura, ela precisa ser física, energética e emocional para você tomar as suas decisões na vida. E aí você vê vários caminhos diante de você. E vem a dúvida, mas que caminho eu sigo? Aí você volta para a sensação de estar recebendo aquela areia, aquela tempestade de areia, e o cristal líquido marrom. E aí você se fortalece. Você se fortalece e fica sentado em posição de lótus. E aí percebe que naquele momento que você fortaleceu, você olha de novo e aí você vê um único caminho. E você fica pensando, mas todos aqueles caminhos se uniram em um? E aí você pensa, mas que caminho é esse? Quando você vê que esse caminho, ele é formado por uma luz muito forte, como se fosse um sol que vem de dentro do seu coração. E aí você sente um pulsar diferente do seu coração. E esse pulsar no seu coração, ele te mostra o que você realmente quer. O que você realmente quer no sentido de qual é a verdade, qual é a vontade pura do seu coração. E aí você entende que a dificuldade de perceber antes é porque essa vontade do coração não tem nada a ver com a sua cabeça. A sua cabeça quer determinadas metas, que não são as metas do seu coração. O seu coração aqui fala a sua verdade. E quando você percebe isso, essa luz que vai abrindo o caminho, ela sobe para a sua cabeça. E ela ilumina a sua cabeça. E quando ela ilumina a sua cabeça, esses pensamentos do caminho que você acha que devia seguir, eles se dissolvem. E aí você entra em paz com você mesmo. E isso é o mais importante nesse momento. Tudo bem? Como é que você sentiu isso, Alexia? Eu fiquei emocionada também. Assim, iluminar a minha mente para eu realmente ter clareza do caminho, assim, porque é exatamente isso que eu estou vivendo. Parece que o deserto e essa poeira é como se eu não enxergasse, mas eu preciso me aquietar, né? Pois é, porque aí você pode... Isso que aconteceu, como eu falo, né? Isso que você recebeu agora é algo que aconteceu, tá? Você recebeu esse tratamento energético. Isso vai te dar alguma orientação, tá? Mas uma orientação básica que falou, você precisa seguir, né? Realmente reconhecer a sua verdade, a verdade do seu coração, e seguir isso. Porque há conflito aí, né? Entre a sua mente e seu coração, sua cabeça, um monte de coisa, dando um monte de caminho que não é nada disso. Porque isso não está de acordo com o que você sente no sentido de ser a verdade daquilo que você realmente quer, como um ser que você é, entende? Então, isso assim aconteceu aqui agora, isso vai te ajudar. Certo? Essa mensagem que você recebeu agora vai dar uma desbloqueada nessas questões aí mentais, vamos dizer assim. Tá bom? Gratidão. É isso aí. Quem mais, gente? Como vocês estão vendo, é sempre assim, uma oportunidade, né, para vocês se colocarem no sentido de dar um passo na vida de vocês nesse momento, né? Cada vez um passo. Pode falar, Jorge. Eu tomei uma decisão a respeito de uma equipe que eu estou montando para um novo trabalho,
Queria saber se você podia fazer a gentileza de fazer uma canalização para mim. Ah, claro. Uhum. Porque decisão é uma coisa que a gente está tomando o tempo todo na vida, né, gente? É verdade. Grandes e menores, né? Mas sempre, né? Sempre. Claramente. Então, vamos lá, vamos ver o que vem. Querido filho, de repente você vai com muitos amigos para um rio e vai fazer uma pescaria. E aí você pensa, mas o que eu estou fazendo aqui? Isso tem nada a ver comigo. Aí, de repente, você começa a perceber as outras pessoas muito animadas e muito satisfeitas. E elas ficam ali muito tempo. Elas jogam um anzol e ficam muito tempo esperando um peixe. O peixe, às vezes, não chega. Às vezes chega, e é enorme. Às vezes nem chega. E aí você pergunta para os seus amigos, mas qual a graça disso? Aí eles dizem, a graça é exatamente estar aqui. Quando a gente está aqui, a gente está em contato com o rio, a gente está em contato com todos esses animais e os amigos. O resultado não é o mais importante. Então, o resultado, no caso aí, da pescaria, de realmente ter o peixe. Se a gente tiver o peixe, ótimo. Se não tiver, não tem problema. Mas eu estou aqui contemplando. Ao contemplar, eu me harmonizo com a natureza. Ao me harmonizar com a natureza, eu aquieto a minha mente e ouço o meu coração. E aí você percebe que, de repente, você está num outro lugar. Esse outro lugar é um lugar no cosmos. E você está em vários planetas ao mesmo tempo. E você se pergunta, mas como eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo? E aí você vê o seu corpo energético, os seus chakras, muito expandido. E é como se cada chakra fosse um planeta. E aí você se pergunta, mas como assim? O que é isso? E aí você ouve uma voz que diz, o universo está em você. Você é o universo. O universo significa infinitas possibilidades. E todas as possibilidades são reais. Mas você precisa, então, apenas fazer uma escolha. Você quer ou não quer isso que está acontecendo agora, nesse momento? E quando você diz isso, cai uma chuva de pétalas de rosas brancas. Essa chuva de pétalas de rosas brancas, ela preenche todo o seu corpo emocional. E aí você entende o que tinha no corpo emocional que não deixava você ter essa clareza. É como se fosse antes, então, tivesse alguma cicatriz, alguns lugares meio empedrados, alguns buracos, que tem a ver com experiências anteriores, ou experiências que os seus pais ou antepassados tiveram. Como se isso estivesse gravado em você de uma forma tal, não, isso não vai dar certo, isso aqui não deu, isso aqui não sei o quê, várias coisas, várias vozes internas. Mas que com a chuva, que é essa chuva de pétalas de rosas brancas, ela dissolve tudo isso. E essas vozes deixam de existir. Existe apenas a voz do seu coração, que te fala com clareza e com a paciência e tranquilidade de estar numa pescaria, aquilo que é o melhor para você fazer nesse momento na sua vida. Tudo bem? Como é que foi para você receber isso agora? Como é que você sentiu? Você está sem som, você tem que ligar aí o microfone. Foi muito especial. Na verdade, é uma decisão que eu já tinha tomado. Sei. Né? E, no fundo, fica sempre assim, alguma dúvida, né, se é ou não, mas eu tomei essa decisão, na verdade, eu acho que foi até mesmo dessa forma, através do cristal, né, como você está falando aí, porque eu tomei uma forma de conexão. Foi vindo para mim assim, dentro dessa forma de conexão, né? E veio muito claro o que eu tinha que fazer, assim. E então, assim, ouvir de você agora foi muito especial. Foi muito especial. Que bom. Deu uma tranquilizada, né? Deu que bom. Sim. Ótimo. É isso, então. O objetivo, um dos objetivos é exatamente esse, né? Então, assim, quando a gente faz essas mensagens, é exatamente, fica claro para vocês, mas eu vou usar esse cristal ali para quê?
Então, não é uma coisa que está lá, é uma coisa que está aqui e que a gente vai usar no dia a dia. Então, se a gente não tiver essa prática, poder usar isso no dia a dia, não tem necessidade para quê, né? Então, com um relato e outro, vocês vão percebendo que é algo prático, realmente, é algo que eu vou usar, vai usar no dia a dia. Quanto mais você usar, melhor para você e melhor para todos, né? Que estão em volta de você. Verdade. E assim, ficou claro que veio para mim, né? Que se eu escolhesse pessoas que eu gostasse e que não, às vezes nem até mesmo pelo lado profissional, mas que eu gostasse de estar perto, pessoas que acreditavam no projeto, acreditavam em mim, eu conseguiria fazer as coisas acontecerem, entendeu? Uhum. Então, foi muito bacana essa parte, tá? Gratidão aí. Que bom. Ótimo. Quem mais quer colocar, gente, alguma coisa que eu acho que é importante para poder, cada pessoa que coloque e tal, né, visualiza e vai recebendo a mensagem, dá um passo, né? Então, é importante isso, né? Vocês se abrirem para isso, porque todo mundo tem algo que quer ou precisa, né, de tomar uma decisão. Oi, Gilda, tudo Pode bem? falar, né? Uma coisa que veio para mim aqui, ouvindo a questão das dúvidas, né, que são, né, para o momento, e o relato da irmã aí, da questão da chuva de areia, né, e antes dela colocar a situação e vinha essa canalização da chuva de areia, me veio muito como um relâmpago uma coisa que me aconteceu de uns 2 anos para cá, onde do meu caminhar na busca, né, aquele olhar carinhoso, curioso, né, de buscando, né, faróis e luzes, e passando por muitas religiões, né, e a gente está sempre indo buscar fora e tentando entender o que ressoa dentro, né, e fora. E aí a gente se depara muito com bem e mal, dentro dessa dualidade, a gente começa pela luz, a gente baixa gradiente de energia, julgando que aquilo está errado, que aquilo não está certo, que a verdade do outro ela é desarmônica e insiste, e às vezes a gente está na luz, mas numa frequência baixa. E aí veio para mim muito sobre iniciar um trabalho na educação, o nome Realux, né? Clareando o olhar, e a vontade era essa, era de trazer boas práticas e boas maneiras, né? Trazido dos ancestrais, né? Honrando vosso pai e vossa mãe, né? Que é muito mais amplo do que seu pai e sua mãe. Isso veio se dobrando de uma forma maravilhosa, e temos aí 2 pessoas aqui junto conosco aqui que fizeram acender essa chama mesmo, e desenvolvendo uma escola, né, escola de princípios do ser, e eu vejo que o que mais ressoa, e desde o primeiro momento que você começou a falar sobre o cristal líquido, é porque fechou uma chave para mim, que não há nada melhor e mais eficaz do que o estudo do ser, né? Exatamente. A gente busca tanto fora, são tantos símbolos, são tantas vivências, são tantas religiões. Se a gente entra na parte estelar, são tantas raças, são tantos, mas a coisa começa e se inicia, né? E se encerra em si mesmo aqui agora, sempre. E então, para mim, não como uma dúvida, mas talvez como uma reflexão, um apoio. Eu acho que cabe muito, a mente joga muito para fora. Está errado, tá, sei que, encaixa, eu preciso me encaixar, fulano precisa encaixar. E esse momento me veio muito isso, essa riqueza de poder se integrar realmente, né, dentro dessa possibilidade desse cristal líquido aí, que é vamos chamar a nomenclatura desses fogos magnos, né, disso que nos atinge na nossa família, né? E gostaria muito, na oportunidade, se tiver alguma mensagem sobre esse trabalho da educação do ser. Certo. Porque uma coisa muito importante é a pessoa confiar nela mesma, né? Quando você abre mão de tem que dar certo, tem que não vai dar errado,
você pode manifestar, você fica mais livre, né? Ao ficar mais livre, a coisa flui mais. E aí você vai para o caminho que precisa, né? Mas vamos ver o que vem para você nesse momento. Querido filho, nesse momento você caminha numa estrada cheia de pedra. As pedras começam a te machucar. Mas aí você fala, mas por que essas pedras estão me machucando? Aí você olha para elas. Quando você olha para elas, elas todas se transformam. Não é que elas se transformam, porque elas já são. Elas mostram o cristal que elas são. E aí você começa a caminhar descalço, e agora nesse cristal líquido das pedras. E aí é uma forma que ela toca o seu corpo e vai massageando os seus pés. E massageia nos pontos mais importantes. Pontos que fazem com que você possa tomar novas decisões. E o cristal líquido dessas pedras, ela penetra no seu corpo. E todo o seu corpo se torna mais fortalecido, principalmente os seus ossos. E aí você entende, ossos, estrutura. Eu preciso fortalecer a minha estrutura. Não apenas a estrutura óssea, mas a sua estrutura também do que você quer, do ser que você é. E aí é como se você se perguntasse, mas quem sou eu realmente? E quando você faz essa pergunta, desce um anjo branco, imenso, e você olha para ele e pergunta, mas quem é você? Você é meu anjo da guarda? Ele fala, não, eu sou você. E esse anjo, ele vem e se encaixa perfeitamente em você. E aí os seus braços se transformam nas asas do anjo, asas imensas. E você pergunta, mas para que isso? Essas asas? Aí o anjo em você diz, seja apenas anjo. Aí quando você fica mais tranquilo e deixa isso acontecer, as suas asas abraçam todo o planeta Terra. E aí você abraça tanto, esse planeta ele vai ficando tão pequenininho, fica uma bolinha mínima que vai para dentro do seu coração. E aí você entende o grande amor que você tem pela Terra, o grande amor que você tem pela humanidade. E tudo que o seu trabalho, que você oferece nesse momento, pode realizar para todos. Porque o mais importante de tudo é você passar para todos, dentro da educação, que você é. O ser que você é. Não apenas mostrando o ser anjo que você é, mas mostrando a todos o anjo que cada um é. Fazendo que cada um possa manifestar o melhor de si. E o melhor de si é o eu sou de cada um. E assim é. Muito, muito, muito forte. Bom, foi bom para você. Deu para você perceber bem. Muito bonito. Muito bonito. Muito rico. Pois muito. É, isso aí é o que veio para você. Então, essa resposta é sua. Não significa que seja só para você. Todo mundo pode se beneficiar com essa resposta. Mas ela veio para você em especial agora, né? Que é o que você está precisando nesse momento. Espero que tenha trazido o esclarecimento, né? Que você precisa agora. Traz firmeza. Traz firmeza. Isso. Essa coisa das pedras, né? Da estrutura óssea como estrutura mesmo, né? Tudo isso. Mas para mostrar esse ser, né? Então, não tem nada de pesado, extremamente leve, né? Que eu sei que você é como um anjo, né? Que todos somos, né? Mas a gente precisa reconhecer dentro da gente, né? Muito agradecido. De nada. Bom, a gente está chegando na nossa hora, já são 9 horas, mas eu quero saber se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Por quê? Porque eu acho importante, né? A gente está abrindo essa possibilidade e quanto mais vocês puderem, né, usar isso no benefício de vocês, melhor. Alguém quer mais fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário? Gilda. Pode falar, Ana. É uma coisa que está me chamando a atenção ultimamente, não seria nem tanto por mim, mas pelas pessoas que estão ao meu lado, estão tendo tantos dramas na vida, que eu fico assim petrificada, porque eu não sei dizer o que falo, o que se não falo, o que posso fazer para ajudar. E aí, com isso, eu também fico sem reação. Como poderia ajudar? Tá, eu vou mesmo canalizar para você, tá? Querida irmã, eu me apresento agora como irmã
porque eu posso dizer uma irmã de alma. E aí você olha para essa irmã e pensa, mas que irmã é essa? Ao mesmo tempo que essa irmã parece você, ela parece um outro ser. E essa irmã diz para você, eu vim aqui e estou sempre com você. Isso significa que qualquer ajuda que você precisar, estou aqui do seu lado. E aí você vê diante de você várias pessoas. Essas pessoas que estão diante de vocês, elas estão meio confusas. Mas a confusão delas e os dramas pelos quais elas passam é porque elas se desconectaram delas mesmas. E aí a irmã fala, olha, fica tranquila, eu vou te ensinar uma coisa que você pode fazer. Primeiro, você precisa estar bem. E depois, quando você estiver bem, todas as outras pessoas, cada uma vai encontrando o caminho delas, no tempo delas e do jeito delas. Quando ela diz isso, ela toca no seu peito e ela afunda, o dedo dela enfia dentro do seu coração. Num primeiro momento vem uma dor, depois vem um alívio. E nesse alívio começa a jorrar a fonte de cristal líquido dentro do seu coração. Essa fonte começa a jorrar tão fortemente e forma, então, esse cordão, um grande cordão energético, que te liga ao centro da Terra e ao centro do universo, passando pela linha mediana no seu corpo. Isso vai abrindo os seus chakras. E aí você percebe que vários chakras, os 7 chakras da linha mediana no seu corpo, estavam obstruídos. E, ao estar obstruídos, impediam que você reconhecesse o ponto onde cada um está. Impediam que você reconhecesse o que aquela pessoa está vivendo é algo do aprendizado dela. E aí você entende melhor o que é se respeitar e respeitar o destino do outro. E aí você ouve mais essa sua irmã, que é um ser semelhante a você, mas que tem uma clareza maior, e fala assim, irmã, agora eu quero caminhar junto com você, para você poder estar sempre aqui perto de mim e me lembrar do ser que eu sou. E assim é. Tudo bem, Ana? Como é que foi para você? Pode falar, Ana. Agora você ficou sem som, agora. Pode falar. Não, está tudo bem. Agora já encerrei. Realmente, às vezes, eu procuro entender que é o tempo da pessoa, né? De cada um, mas, às vezes, o sofrimento que estão do lado, um é de doença, outro é de confusão mental mesmo, e eu fico pensando, como dizer, como chegar no coração dessas pessoas? E só através de alguma coisa assim, porque não tem outra resposta. Você vai ouvir essa sua irmã, né? E essa sua irmã, ela vai... O que ela fez, essa irmã? Ela te alinhou. A primeira coisa que ela fez é cuidar de você. Então, você tem que ver isso. Ao cuidar de você, você vê o mundo de uma outra forma. E é a forma melhor de ajudar o outro. É você cuidando de você. Tá bom? Ok. Obrigada. Nada. Tá. Não vou falar, não. Tá. Ok. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Gilda, Pode falar. eu tenho te acompanhado já há algum tempo, mas nunca chega o momento de realmente aprofundar, né, sobre o cristal líquido. Uhum. E eu vi dentro da sua proposta que eu preciso de organizar algumas coisas na minha vida, no meu cotidiano, para poder participar das aulas, Uhum. que eu tenho outros compromissos já, principalmente na segunda-feira. Então, isso, a princípio, tornou impeditivo, quase para eu desistir. Aí, depois de hoje, eu já repensei, eu acho que eu vou deixar fluir e eu vou conseguir resolver, entendeu? Então,
eu acho que eu não tenho dúvida de que realmente eu quero participar, sabe? É só organizar essas pequenas coisas do cotidiano, sabe? Certo. E foi muito bom, participei de todas as canalizações, todas elas serviram para mim, todas encaixaram, algumas mais, né? Geralmente é assim mesmo. E é isso aí, às vezes a gente precisa fazer determinada coisa e precisa se organizar mesmo, né? Mas a gente precisa saber o que a gente realmente quer, e naquele momento o que é o importante para a gente. Então, isso é a única forma, é ouvindo, né? Internamente, se ouvindo, não tem outro jeito. Né? Que bom que você pôde perceber, né? Então, é isso. Eu te agradeço muito, viu? Tá, falou, então, te agradeço também. Mais alguém precisa colocar alguma coisa? Ou podemos encerrar? Bom, acho que a gente pode encerrar, então, né?